Time celeste interessado na contratação do atacante Gabriel Peck, mas tem concorrente nessa disputa. E o Bahia entrou na briga com o Cruzeiro para contratar Gabriel Peck. Oferta, segundo a ESPN, de 14 milhões de euros ou 82 milhões e meio de reais para o Los Angeles Galaxy. Confesso que me impressionei com os números, até porque a primeira proposta do Cruzeiro havia sido de 8 milhões de dólares e a resposta do Galaxy foi de que o negócio poderia ser fechado a partir dos 12 milhões de dólares. Então não teria muita lógica de o Bahia aparecer com uma cifra superior àquela que o Galaxy havia exigido para o Cruzeiro. Raposa tentava fechar um acordo por algo na casa dos 10 milhões de dólares. Pouco mais de 52, 53 milhões de reais, depende muito da cotação do dólar. E aí aparece o Bahia com 82 milhões de reais. É possível, natural, que essa transferência, se fechada, também inclua bônus. Gabriel Peck, jogador revelado na base do Vasco, com ótimos números com a camisa do time americano. Temporada atual de 20 jogos, 11 gols e 4 assistências, titular absoluto no Galaxy. O Peck, que inclusive fez 4 gols e uma assistência nos últimos 4 jogos antes da pausa para a Copa do Mundo. Salário nos Estados Unidos de 2 milhões e meio de dólares por ano, algo na casa de 1 milhão de reais por mês. Não é isso, repórter Emerson Pansieri, bom dia. Bom dia pra você, Nath, pra quem acompanha o tiro de meta da Itatiaia. O Cruzeiro não vai entrar em leilão com o Bahia para contratar o atacante Gabriel Peck, de 26 anos. O atleta está no Los Angeles Galaxy, time do futebol norte-americano, e o Bahia sinalizou uma proposta na casa de 14 milhões de euros. O teto máximo do Cruzeiro, 10 milhões de dólares para contratar esse atleta que ainda tem 30% do Vasco. O Cruzeiro sabe das condições de contrato, o que deseja também o jogador, e não vai fazer mais nenhuma movimentação caso o atleta não queira, e o Los Angeles Galaxy também, essa proposta feita pelo Cruzeiro. Se o Gabriel Peck não chegar, o Cruzeiro vai à procura de um outro jogador nessas características, um atacante que possa atuar do lado direito e tenha preferencialmente o pé esquerdo. É um pedido do técnico Arthur Jorge. O Cruzeiro vai procurar esse jogador, como está à procura de um primeiro volante. O nome da preferência, como já dissemos aqui na Itatiaia, é o do argentino Santiago Sosa, do Racing. A volta dos trabalhos, pensando no amistoso com o Defensor, no sábado às 4 da tarde, jogo no Mineirão, jogo que vamos transmitir aqui na Itatiaia, além do radinho com imagem para a Nação Celeste, acompanhar também na Rádio Itatiaia. Daqui a pouco vamos falar mais sobre esta preparação do Cruzeiro, porque o assunto é o mercado. E o mercado tem a ver também com o ataque. O técnico Arthur Jorge já conversou com o presidente Pedro Lourenço, com o vice Pedro Júnior, a necessidade de ter um atacante que possa atuar pelo lado direito de ataque, né, que possa fazer aquele lado direito do setor ofensivo e jogar com o pé esquerdo. E o Cruzeiro tentou o Gabriel Peck, e esse valor do Cruzeiro não passaria dos 10 milhões de dólares. Essa é a realidade dos fatos. O Cruzeiro tem uma lista de reforços. O Cruzeiro tem outros jogadores que ele já tem mapeado. E se não deu certo com o Peck, vai procurar outro atleta que possa fazer essa função dentro de campo. É uma ideia da diretoria do time celeste, Rubinho. Cruzeiro que deve ter, pelo menos seria o certo ter os titulares, né, contra o Defensor. Aparentemente teremos, tá, Vini? Até pelo que apresentou o Cruzeiro depois da reapresentação nessa intertemporada, já o Arthur Jorge colocando muito trabalho com bola. Então o time titular, vamos pegar leve para ter, né, dar continuidade no que vinha sendo feito. O torcedor tá com saudade já, né, do Cruzeiro, de acompanhar os jogos, mas tem que entender que é um amistoso, que é uma volta do Cruzeiro depois de um período de férias, que o ritmo não vai ser o mesmo de quando o Cruzeiro terminou essa primeira parte da temporada, e aí sim, colocar os titulares, mas mesclar bastante, dar rodagem para todo mundo. É um período de intertemporada, é um amistoso com muito mais cara de treino do que de um jogo, e o Cruzeiro tá certo, né? Além de ganhar também uma grana com bilheteria, porque o torcedor vai, o torcedor comparece,
e também serve como preparação, já pensando na volta, porque quando voltar, Rubinho, aí não vai ter refresco, né? Porque aí vai ser jogos decisivos e uma sequência que vai ser muito pesada. Mais uma saída no Cruzeiro. O clube fechou nas últimas horas a liberação em definitivo de Kaique Luiz, zagueiro de 20 anos de idade, que vai jogar no Feirense. O Cruzeiro libera o atleta e fica com um percentual de venda futura, algo na casa dos 50%. Kaique havia chegado ao Cruzeiro em 2023 para o Sub-17 e vinha conseguindo ser titular. Por exemplo, na Copa São Paulo de Júniores desse ano deixou boa impressão, perdeu a condição de titular apenas nos 2 últimos jogos do Campeonato Brasileiro Sub-20. Só para contar que o Kaique chegou a ser relacionado para 2 partidas do Campeonato Mineiro dessa temporada, time profissional, mas não foi utilizado pelo técnico Tite. Queria registrar também outros movimentos de liberação de atletas da base que o Cruzeiro fez desde o início da temporada. Fernando, atacante, foi para o Santa Clara. O Cruzeiro liberou de graça e ficou com 50% de uma venda futura. William Fernando foi para o Avaí e a Raposa passou a ter 40% dos direitos econômicos. Vitinho é outro que foi para o Santa Clara, mais 50% de valor de uma venda futura. Todos os negócios sem entrada de dinheiro para a Raposa. Já tinha contado para vocês que o Cruzeiro faturou 204 milhões de reais com transferências de atletas revelados na base desde o início da temporada, com destaques para as negociações de Kaique e Cauã Prates, 2 atletas da lateral esquerda. Preciso contar só para fechar em relação ao Cruzeiro que Bruno Alves foi por empréstimo para o Norwich, enquanto o Japa foi emprestado ao Mirassol. Esses atletas seguem vinculados à Raposa. E a semana cheia de trabalhos do Cruzeiro, porque no sábado tem amistoso com o Defensor do Uruguai. Oportunidade do técnico Arthur Jorge ver a movimentação dessa equipe, ver o Gabriel Rojas também sendo titular, já que o Kaique já está totalmente integrado ao como ainda essa negociação não foi oficializada, mas isso vai acontecer com certeza. É o Cruzeiro atento ao mercado e também atento a essa movimentação que vem acontecendo de saída de atletas, de chegada de jogador. O Cruzeiro quer fazer uma janela certa, quer gastar certo e o Cruzeiro quer aproveitar também essa intertemporada para dar uma base ao time pensando na Copa do Brasil, Copa Libertadores e no Campeonato Brasileiro, Rubinho, né? A informação que eu tinha é que o Gabriel Peck e o Los Angeles Galaxy, na verdade, tinha pedido ao Cruzeiro 14 milhões de dólares. Essa é a informação que eu tinha sobre esse valor. Também tinha a informação que o Cruzeiro não contrataria. Por esse valor, esquece, o Cruzeiro achou muito caro, né? O valor que ele foi vendido, por exemplo, do Vasco para o Los Angeles foi 10 em 2024. O Los Angeles não ia, depois de pagar 10, né, para contratar o Gabriel Peck. Desfazer do atleta pelo mesmo valor não tem muito sentido, principalmente porque ele tá bem lá, né? Exatamente, números impressionantes, né, de gols, assistências. Então, o Cruzeiro não topava pagar 14 milhões de dólares, agora o que está surgindo é o Bahia pagando 14 de euros. O Cruzeiro já tinha achado a pedida alta de 10, né? Se fosse negociar por 10, agora imagina por 14, né? Então, esse valor pude apurar durante a semana que era realmente 14 milhões de dólares e por esse valor era uma chance bem pequena se não tivesse ali uma adequação do Gabriel Peck chegar. Essa é a realidade. O Cruzeiro tem outros nomes mapeados para a posição. Na semana passada demos uma lista aqui de atletas que o Cruzeiro já tinha mapeado, Carrizo, do Ajax, o próprio Fábio Vieira, que pertence ao Arsenal e estava emprestado ao Hamburgo, o Brian Rodrigues não é muito um pontinho ali, mas pode fazer essa função. Ele ocupa mais de uma função no campo também, se necessário. Tinha sido oferecido ao Cruzeiro do América do México e o Cruzeiro ficou de pensar, mas não tinha avançado muito nessa história. Certo é que nomes tem, mas o Cruzeiro também quer alguma coisa, o Rubinho, que possa ser adequada à parte financeira. Por quê? Porque o Cruzeiro fez um investimento de 3,5 milhões de euros agora na contratação do Sinisterra. E você, Vini, o que acha da situação aí do Gabriel Peck? Entra o Bahia, que hoje faz parte do Grupo City, tem, né, um poder financeiro bem forte, agressivo, tem o interesse na contratação do atleta que tem 26 anos, ainda tem muito ao que
evoluir também, né? Muito jovem o Gabriel Peck, que deixa o Vasco em 2024 para o Los Angeles Galaxy e continua mantendo o bom nível por lá também. E agora, pelo que a gente vem tendo de informação, tem o desejo de retornar para o futebol brasileiro. 14 milhões não tem conversa, né? Deixa aí para o Bahia do City. 14 de euros que daria 82 milhões de reais. Peraí, né? Peraí, o Peck não vale isso não, vale? Não, eu acho que não, Rubinho. Assim, pode ser que ele chegue pro Bahia e jogue muita bola e a gente fala, poxa, valeu a pena, o Bahia fez um ótimo negócio. Mas futebol é tudo um risco. E eu, se fosse o dono do Cruzeiro, eu não investiria 14 milhões de euros no Gabriel Peck, que é bom jogador, tá, gente? O Gabriel Peck é bom jogador, foi muito bem no Vasco, também tá bem no futebol norte-americano, mas não é um jogador indiscutível. Por esse valor, acho que o Cruzeiro tem que buscar um jogador que chegue para resolver os problemas. Para ser o titular incontestável, para vestir a camisa e ser esse ponta decisivo com gols, assistências. E o Peck eu vejo que chegaria podendo até assumir a titularidade, mas no primeiro momento para brigar por posição. Não acho que o Peck, por exemplo, seja muito superior ao Sinisterra. Você falou 3 milhões de euros? Exatamente, Vini, você foi num ponto. Desculpa te interromper. Vai lá. O Sinisterra, o Cruzeiro, ele mapeou o cara o ano passado, chegou mais ou menos na parte física e agora o Cruzeiro fez um investimento. 3 milhões e meio de euros é um investimento. Né? Investimento. E o Peck, né, 14 milhões de euros é quase 5 vezes o valor do Sinisterra. E o Peck joga 5 vezes mais que o Sinisterra? Não, pra mim nem tá um nível acima. Se o Sinisterra estiver fisicamente bem, eu acho até que digo mais, o Peck pra mim seria uma aposta. Eu acho que... Não é um cara pra chegar não vamos ter muita dúvida sobre o Peck, não. Eu acho que ele ainda é uma aposta, porque ficou muito tempo longe do futebol brasileiro e não tem o mesmo nível, né? Eu acho até que a aposta, Rubinho, o Arroz se encaixa mais nesse termo. Aposta pela idade, por ter vindo já de um futebol, por ser a primeira experiência dele no futebol brasileiro. O próprio Neiser Vide Real também coloca como aposta. O Gabriel Peck eu coloco mais como realidade porque ele já vivenciou aqui o futebol brasileiro, já é um atleta de 26 anos, que é uma idade que o jogador já tá mais maduro, já tá mais pronto, mas não é uma certeza de que chegaria para ser a solução que o Cruzeiro precisa. Então, assim, pensando em custo-benefício, nesse primeiro momento eu não acho que seja um jogador para você investir tudo que você tem, né? Para ser o grande investimento dessa temporada. Como o Pansieri falou, o Cruzeiro tem mais opções, né? Para esse setor, que eu acho que tem que ser a grande busca do Cruzeiro nessa janela. Sim. O investimento tem que ser nesse cara. Eu concordo que o Cruzeiro precisa de um primeiro volante para ser ali uma sombra ou uma concorrência ao Lucas Romero. Mas esse primeiro volante não pode ser o principal investimento do Cruzeiro para essa janela. Para esse momento, para mim, tem que ser realmente para esse ponta. E o Gabriel Peck, a turma tá pedindo demais. Se o Bahia tá querendo pagar, então boa sorte pro Bahia. Ô Rubinho, e aí? O Cruzeiro, Vini, Rubinho, quem tá acompanhando a gente na Itatiaia, o Cruzeiro não vai entrar em leilão pelo Peck, né? Por todo o respeito que tem ao atleta, que tem a sua qualidade, as suas importâncias também dentro de campo, né? Ele faz ali um lado de campo. O próprio técnico Arthur Jorge já pediu esse jogador que tem o pezinho esquerdo e atua ali pelo lado direito, ele quer isso, né? Ele quer que isso aconteça, mas o Cruzeiro não vai entrar em leilão pelo Peck, com todo o respeito ao jogador e tudo aquilo que ele já construiu. Eles não querem os 10 milhões, vida que segue, é o máximo que o Cruzeiro ofereceria, porque a gente sabe também que a turma tá trabalhando muito. Enquanto a gente falou de férias aí, porque tá de férias, os atletas estão de férias, mas Pedro Lourenço não tava de férias, Pedro Júnior tava de férias, Joaquim Pinto tava de férias. Eles não têm férias nunca, na verdade. Nunca. Né? Eles nunca têm férias. Eles não têm férias. Eles não param. Mas aí o torcedor, não, mas aí o Cruzeiro tá tomando um balão do Bahia? Não, o Cruzeiro não tá tomando balão do Bahia. O Cruzeiro chegou... Tá sendo mais responsável. Com dinheiro. Talvez o Bahia não tenha contratado um Sinisterra há pouco tempo. Então precisa do atleta. E nessa carência que a gente tem se tratando dessa posição, dessas características, o Peck acaba ganhando, né? Representando mais financeiramente falando do que deveria. Agora, Pansieri, Cruzeiro entra numa semana de preparação para matar a saudade também do torcedor, porque sábado tem amistoso internacional. Foi um pedido do Arthur Jorge.
A turma trabalhou bastante para conseguir, né, esse clube. E aí, o jogo a gente vai transmitir com imagem. É uma oportunidade do torcedor do Cruzeiro ver o time em ação, né? O torcedor tá numa saudade. Eu tô numa saudade de fazer jogo do Cruzeiro, que eu vou falar pra você, é demais mesmo, né? E assim, por mais que a gente sabe o que é grandioso uma Copa do Mundo, é realmente importante ver o Cruzeiro em campo, em ação, e foi um pedido do técnico Arthur Jorge, e o Cruzeiro então dia 4 fazendo esse amistoso com o Defenso, e depois no dia 12 vai fazer o amistoso com o Grêmio lá em Brasília. Alô, Brasília! A turma também vai acompanhar o Cruzeirão. E eu digo mais, hein? Sabadão, expectativa para casa cheia no Mineirão para acompanhar esse amistoso. O torcedor tá com saudade do Cruzeiro que volta a campo, né? Daqui ainda um bom período contra o Internacional. Jogo no dia 22 de julho em Porto Alegre. Que saudade de ver o Cabuloso em campo, hein, nação? Vocês estão assim também? Eu aposto que sim. Então, vem matar essa saudade com a gente. Dia 4 de julho, aqui na Toca 3, amistoso internacional. Cruzeiro Cabuloso contra Defensor. Vem com a gente. Chama, papai. Fala, pessoal. Finalizando mais um vídeo do canal. Muito obrigado você que acompanhou o vídeo até aqui. Já peço o like de vocês aí no sair do vídeo, tá? Para aquela força pro canal continuar crescendo. E a gente agradece demais, tá bom? Ajuda demais aí o nosso trabalho. E quero deixar aí o convite para quem está chegando agora, não conhece ainda o canal e não se inscreveu. Se inscreva, tá? Se inscreva no canal, venha fazer parte aqui do nosso canal, você que é cruzeirense. E também ative o sininho de notificação para você não perder nada que sai aqui no canal sobre o Cruzeiro. E compartilhe o vídeo com os amigos. É muito importante para a gente, você ajuda demais o canal dessa forma. E também peça o seu like, que ajuda demais o nosso trabalho. E o canal só tende a crescer cada vez mais com a sua ajuda, tá bom? E outra coisa, deixa também a sua opinião em relação ao que foi falado no vídeo, que além de você estar interagindo com os torcedores do Cruzeiro, né, inclusive vocês aí, que com a gente, você ainda ajuda o canal a crescer, porque o YouTube entende que o conteúdo está sendo relevante para o público e ele acaba indicando para mais torcedores do Cruzeiro. Então assim, o canal tende a crescer cada vez mais, então a sua participação também ela é muito importante para a gente aqui, tá bom? Muito obrigado a todos pela preferência, tá bom? Fica com a gente aí, não esquece não, se inscreva, verifique sua inscrição antes de sair, ative o sininho de notificação, não esquece também, muito importante, toda vez que sair uma notícia do Cruzeiro, você vai estar sendo avisado, vai estar sendo notificado, então não esquece de verificar se o sininho de notificação está ativado, tá bom? Um forte abraço, pessoal, tamo junto, ficaremos atentos às notícias de qualquer novidade, a gente volta aqui para estar atualizando vocês, tá bom? Tchau, tchau, até o próximo vídeo, valeu!